Uma única roda de trem pesa várias toneladas, mas rola suavemente pelos trilhos por décadas. Um único trilho, com 100 metros de extensão e mais de 6 toneladas de peso, pode suportar dezenas de milhares de cargas pesadas sem se deformar. Como a indústria siderúrgica cria uma resistência tão extraordinária? Poucas pessoas percebem que forjar um trilho capaz de suportar uma pressão tão imensa exige uma longa cadeia de processos metalúrgicos complexos. O minério de ferro é extraído das profundezas da terra, misturado com casca e outros aditivos, em seguida, alimentado em enormes fornos a temperaturas extremas. O aço fundido em brasa é refinado e laminado com precisão milimétrica, obtendo seu perfil característico de cabeça, alma e canal. Em seguida, passa por tratamento térmico e soldagem em comprimentos contínuos, com centenas de metros de extensão, antes de passar por rigorosas inspeções a laser, raio-x e ultrassom. Neste filme, entraremos em siderúrgicas modernas para testemunhar a transformação de minério bruto em trilhos duráveis. O mercado global de aço ferroviário. A indústria ferroviária não é apenas um elo vital no transporte, mas também um setor econômico de grande porte. O mercado global de aço ferroviário foi avaliado em cerca de 15 bilhões de dólares em 2023, e as previsões sugerem que poderá atingir quase 20 bilhões de dólares até 2032. Esses números refletem a escala do fluxo de investimentos em redes ferroviárias, particularmente em regiões com infraestrutura em rápido desenvolvimento, como a Ásia e até mesmo os Estados Unidos, onde a modernização de mais de 225 mil quilômetros de trilhos é considerada uma prioridade estratégica. Do ponto de vista da produção, a escala é ainda mais impressionante. O mundo produz aproximadamente 1,9 bilhão de toneladas de aço bruto por ano. Só nos Estados Unidos, as siderúrgicas produzem milhões de toneladas anualmente, com uma parcela significativa sendo transformada em trilhos para uso doméstico e exportação. Esses trilhos não são produtos comuns. Eles precisam durar mais de 20 anos, suportando as imensas e repetidas cargas dos trens. De muitas maneiras, cada trilho atua como uma tábua de salvação da infraestrutura moderna, garantindo estabilidade, segurança e eficiência em toda a rede ferroviária. Extração e processamento de matérias-primas. A jornada de um trilho não começa em uma fábrica, mas nas profundezas da terra. Seu ingrediente mais importante é o minério de ferro, e para alcançá-lo, imensas minas a céu aberto são escavadas na paisagem. Aqui, escavadeiras hidráulicas tão altas quanto prédios de 3 andares e caminhões com caçamba ultrapesados trabalham incansavelmente. Cada caçamba pode levantar dezenas de toneladas de rocha em um único movimento. Mas, antes que as máquinas possam se mover, os engenheiros precisam primeiro perfurar buracos que penetram dezenas de metros no solo. É necessária uma precisão centimétrica, pois esses buracos serão preenchidos com explosivos industriais, e a detonação em si é tudo menos aleatória. Cada carga é cuidadosamente calculada para que milhares de toneladas de rocha sejam fraturadas, mas o minério em seu interior permaneça intacto. Assim que a poeira baixa, caminhões e escavadeiras retornam ao trabalho, transportando o minério para a estação de britagem primária. Em algumas áreas geológicas, a mineração ocorre no subsolo, dentro de túneis reforçados. O minério é raspado, carregado em transportadores ou pequenos vagões e transportado para a superfície. Máquinas fornecem a energia, mas as pessoas continuam sendo o cérebro da operação. Eles calculam cargas explosivas, guiam máquinas, monitoram a segurança e inspecionam cada carga de minério. Cada tonelada que sai da mina é mais do que apenas rocha quebrada. É a base para o aço e, em última análise, para os trilhos que transportarão trens com segurança por décadas. Uma vez extraído da mina, o minério não pode ser utilizado imediatamente. Os enormes blocos de rocha precisam primeiro passar por um processo crucial, a britagem. Dentro das usinas de beneficiamento, potentes rolos de aço e moinhos de martelos operam continuamente, quebrando blocos de dezenas de toneladas em partículas pequenas e uniformes. O tamanho dessas partículas não é acidental, ele é rigorosamente controlado. Se os pedaços de minério forem muito grandes, não derreterão completamente no forno. Se forem muito finos, a mistura se torna instável durante a mistura. Somente quando o minério atinge o tamanho exato necessário, ele pode ser movido para a próxima etapa, onde é misturado ao carvão e aos materiais fundentes em enormes câmaras de mistura. Pás gigantescas giram incansavelmente, garantindo que cada grão de minério e aditivo seja distribuído uniformemente. Esta etapa pode parecer simples, mas é crucial. Ela garante o equilíbrio da composição química da mistura, estabelecendo a base para um aço com a resistência e a durabilidade necessárias para um trilho. A partir dessas partículas cuidadosamente preparadas, inicia-se a transformação em aço, um processo que,
em última análise, produzirá trilhos fortes o suficiente para suportar o peso dos trens por décadas. Siderurgia. Quando o minério é finalmente britado e misturado nas proporções corretas, a jornada entra em sua fase mais crítica, a siderurgia. Este é o coração do processo de produção ferroviária. Queimadores de alta potência trabalham em conjunto com sensores infravermelhos que escaneiam constantemente cada ponto da superfície do tarugo, garantindo que o aço não esfrie muito rápido. Mesmo uma leve queda de temperatura pode endurecer a superfície, causando rachaduras ou empenamentos durante a laminação. Uma vez estabilizados, os tarugos seguem para a linha de preparação da laminação. Aqui, enormes rolos resistentes ao calor, acionados por motores hidráulicos e caixas de engrenagens de alta resistência, começam a moldar seu comprimento e seção transversal. O sistema é programado para ajustar com precisão a pressão e a velocidade de rotação de cada par de rolos, distribuindo a força uniformemente e evitando tensões localizadas. O que torna esta etapa notável é a integração perfeita entre mecânica e eletrônica. Um computador de controle central coleta dados em tempo real de dezenas de sensores e ajusta o processo instantaneamente. Cada movimento se alinha perfeitamente, como as engrenagens de um relógio de precisão, produzindo tarugos alongados, achatados e prontos para o processo de conformação final. Assim que saem do forno de reaquecimento, os tarugos de aço incandescentes são alimentados diretamente na linha de laminação, a etapa final de conformação antes do resfriamento. Em um sistema de mesa de rolos resistente ao calor, os tarugos entram no laminador desbastador, onde enormes rolos de aço liga, com grandes diâmetros e superfícies lisas, os comprimem sob milhares de toneladas de força. A espessura é significativamente reduzida, enquanto o comprimento é alongado, preparando os tarugos para uma conformação precisa. Os tarugos passam então por suportes intermediários, onde o perfil gradualmente toma forma. Aqui, os rolos são dispostos em posições alternadas, comprimindo e torcendo o aço para distribuir uniformemente a tensão e eliminar erros dimensionais. Na usina de acabamento, rolos com ranhuras especialmente projetadas começam a esculpir a clássica seção transversal em formato de olho do trilho, um design que proporciona resistência notável, mantendo o peso administrável. Entre cada etapa de laminação, jatos de água de alta pressão resfriam a superfície, removem a camada de óxido e mantêm a temperatura estável. Ao longo da linha, sensores a laser medem constantemente a altura, a largura e a retidão, enviando dados em tempo real para o sistema de controle central, que ajusta as folgas e as velocidades dos rolos com extrema precisão. Uma das características marcantes desse processo é a capacidade de troca rápida de conjuntos de rolos, permitindo que as fábricas alternem entre diferentes perfis de trilhos sem interromper a produção. Esta etapa é crucial. Ela fixa a geometria do trilho e garante que cada peça atenda aos padrões exigidos antes de prosseguir para o resfriamento e o tratamento térmico. Tratamento térmico e soldagem sob o intenso calor herdado do processo de laminação, os trilhos de aço ainda brilham em vermelho e apresentam tensões internas significativas. O resfriamento e o tratamento térmico são as etapas críticas que estabilizam a estrutura do produto. Imediatamente após saírem dos laminadores, os trilhos passam por um sistema de pulverização de água de alta pressão, onde uma névoa densa envolve toda a sua superfície. A velocidade e o volume da água são rigorosamente controlados para garantir um resfriamento uniforme em todo o seu comprimento, evitando empenamentos ou rachaduras. Após essa têmpera rápida, os trilhos entram na área de tratamento térmico, onde fornos de reaquecimento são precisamente programados para realizar processos como têmpera, revelimento ou recozimento, dependendo das propriedades mecânicas desejadas. A combinação de resfriamento imediato e aquecimento controlado subsequente não apenas melhora a resistência e a durabilidade, como também garante que os trilhos mantenham seu perfil característico em formato de olhão, com terminais e linhas limpas. Esta etapa garante que os trilhos acabados possam suportar as enormes e repetidas cargas do tráfego ferroviário, mantendo a estabilidade a longo prazo. Ao equilibrar cuidadosamente a temperatura e o tempo, os engenheiros conferem a cada trilho a resiliência necessária para servir de forma confiável por décadas em alguns dos sistemas de infraestrutura mais exigentes do mundo. Recém-saídos do tratamento térmico, os trilhos seguem diretamente para a linha de soldagem, onde seções individuais são unidas em comprimentos contínuos. Os rolos guia trabalham em conjunto com sensores a laser para garantir o alinhamento das extremidades dos trilhos com absoluta precisão. Uma máquina de solda a arco de alta potência libera calor intenso, derretendo as bordas do aço, enquanto a pressão hidráulica as força a se unirem em uma união uniforme. Imediatamente depois, um sistema de retificação automatizado alisa qualquer excesso de material, deixando a superfície da
solda perfeitamente nivelada com o corpo do trilho. Toda a operação é supervisionada por um sistema de controle central que ajusta constantemente variáveis como temperatura, pressão e tempo. O resultado é uma junta tão forte que sua durabilidade se equipara do próprio aço sólido. Este processo de soldagem de trilhos longos transforma segmentos mais curtos em trilhos contínuos que se estendem por centenas de metros. Trilhos que transportarão trens de alta velocidade, com vibração mínima e resistência, construídos para durar décadas. Controle de qualidade. Os trilhos finalizados seguem para a área de inspeção de qualidade, onde cada detalhe é examinado com precisão. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade escaneiam toda a superfície, capturando imagens em um nível que permite a visualização até mesmo do menor arranhão. Os dados são então processados por um software avançado de análise de imagens, detectando quaisquer desvios de forma, cor ou textura. Ao mesmo tempo, dispositivos de ultrassom e scanners de raio-x sondam profundamente o aço, garantindo que não haja defeitos ocultos, como rachaduras internas ou bolsas de gás. Para complementar essas varreduras, amostras selecionadas aleatoriamente passam por rigorosos testes mecânicos. Máquinas potentes esticam, comprimem e comprimem o aço, enquanto testadores de dureza medem a resistência à deformação. Todos os resultados são cuidadosamente registrados e armazenados, permitindo que cada trilho seja rastreado até seu lote de produção. Somente aqueles que atendem a todos os critérios recebem a aprovação, confirmando sua adequação para o serviço. Uma vez certificados, os trilhos são autorizados a serem embalados e distribuídos, prontos para o envio aos canteiros de obras, onde farão parte das linhas ferroviárias do futuro. O processo de transporte e instalação. Da fábrica, os trilhos são transportados para o canteiro de obras em reboques superdimensionados, firmemente fixados para evitar trepidações ou deformações. Uma vez lá, as seções de aço são descarregadas por guindastes e empilhadeiras especializadas e colocadas na área de preparação designada. A partir daí, o trabalho, que exige habilidade e experiência humana, começa. Os instaladores seguem os desenhos estruturais para posicionar cada trilho, utilizando níveis a laser e instrumentos de levantamento para controlar o alinhamento e a inclinação. As juntas temporárias são fixadas com parafusos antes de serem soldadas ou fixadas permanentemente. Durante todo o processo, os trabalhadores se comunicam constantemente por rádio para sincronizar suas ações e garantir conexões perfeitas. As máquinas auxiliam principalmente na elevação e sustentação dos trilhos, enquanto os ajustes finos, o alinhamento e o acabamento dependem quase inteiramente da habilidade e coordenação da equipe de instalação. É esse trabalho meticuloso que determina a estabilidade e a segurança de todo o sistema ferroviário por décadas. Sob revestimentos protetores e soldas sólidas, cada estrutura de aço é o resultado de centenas de horas de trabalho, combinando a potência das máquinas com as mãos de trabalhadores qualificados. Da mina ao canteiro de obras, cada etapa contribui para a criação da espinha dorsal de pontes imponentes, fábricas e arranha-céus. Ao acompanhar essa jornada, o aço se revela mais do que apenas um material, é a base da modernização. Se você gostou deste vídeo e quer descobrir mais processos de fabricação impressionantes como este, e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada.